Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 25 da playlist de aulas do sexto ano. E na aula de hoje, vamos falar sobre a decomposição em fatores primos. Vem comigo! Na aula anterior, nós falamos a respeito de números primos e números compostos. Nós vimos, por exemplo, que os números naturais, com exceção do 0 e do 1, podem ser classificados em números primos ou números compostos. Vimos que números primos são números que possuem apenas dois divisores e os compostos, o que tem mais que dois divisores, beleza? E assim a gente classificou, Por exemplo, o número 2 é primo, o 3 é primo, 4 é composto, 5 é primo, o 6 é composto, o 7 é primo, o 8 é composto, o 9 é composto, o 10 é composto, o 11 é primo, o 12 é composto. Tá legal? Se você não se lembrar direitinho muito bem aí o que é primo e composto, pega na aula passada, a aula anterior, número 24 da playlist. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar a respeito então da decomposição em fatores primos. Quando a gente olha para essa palavra fatores, nós temos que lembrar que fatores são os números que estão envolvidos em uma multiplicação, beleza? Bom, e esses fatores vão ser primos, ou seja, vão ser números primos que vão estar envolvidos ali numa multiplicação. Por exemplo, vamos fazer as fatorações do número 12, tá? O que seria fazer as fatorações do número 12? Seria você escrever o número 12 com fatores, usando multiplicações. Então, a gente tem aqui várias fatorações aí do número 12, tá? Por exemplo, 2 vezes 6 é uma fatoração do número 12. 1 vezes 3 vezes 4 também é uma fatoração do número 12. 2 vezes 2 vezes 3 também é outra fatoração do número 12. A diferença dessas três fatorações é a seguinte. Nessa última fatoração que a gente tem aqui, nós usamos apenas números primos, tá certo? Então, a gente pegou o número 12, que é um número composto, e escrevemos esse número 12 usando uma fatoração onde só apareceram fatores primos, números primos, tá bom? O 2 é primo, o 3 é primo, 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12, que é composto. Quando a gente chega numa fatoração que envolve apenas números primos, aí nós temos uma fatoração completa. É o que a gente chama de fatoração completa, tá certo? Vamos ver um outro exemplo aí com uma fatoração de um número um pouco maior, para a gente começar a engrenar a nossa aula. Olha só, vamos analisar agora o número 280. Vamos tentar escrever fatorações do número 280. Esse processo que nós vamos usar se chama processo das fatorações sucessivas, tá? Eu fatoro uma vez, fatoro a fatoração que eu fiz, fatoro a fatoração da fatoração que eu fiz. Deu para entender? Olha só, o 280, ele pode ser escrito como 28 vezes 10, ou 10 vezes 28, tá certo? Então aqui a gente tem uma fatoração do 280. 10 vezes o 28 dá 280. Concorda? Sim, né? Acredito que sim. Bom, vamos lá. Agora eu posso fatorar cada um dos fatores que eu tenho. Por isso que se chama processo das fatorações sucessivas. Beleza? Então, por exemplo, o 10. O 10 eu posso escrever como 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Correto? E o 28 eu posso escrever, vamos colocar o sinal de vezes aqui, como 4 vezes 7. 4 vezes 7 dá 28, ok? Então, já fizemos aqui duas fatorações, 10 vezes 28, agora a gente tem aqui 2 vezes 5 vezes 4 vezes 7. E eu ainda posso fatorar esse 4 que está aqui, Esse 4 que está aqui pode ser escrito como 2 vezes 2. Então, eu estou fazendo a terceira linha de fatoração. Então, ficou 2 vezes 5 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Tá certo? Quando eu chego numa fatoração que apresenta apenas números primos, eu digo que eu cheguei numa fatoração completa, Então, aqui está feita a fatoração completa do 280.
Agora, para mostrar que esse não era o único caminho, né, possível de se chegar na fatoração completa, eu vou fazer novamente aqui a fatoração do 280, só que partindo aí por um outro caminho. Por exemplo, 280 eu posso pensar como 4 vezes 70. 4 vezes o 70 é igual a 280. Beleza? Beleza. Bom, o 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. E o 70 como 5 vezes 14. Não, vou mudar. Vou pegar aqui 7 vezes 10. Tá? Só para vocês verem, né? A gente tem um monte aí de possibilidades. Então, escrevemos aqui uma fatoração agora do 4 e uma fatoração do 70. Bom, para a gente finalizar, dá para fatorar o 10 aí. Dá para pegar aqui uma terceira linha de fatoração. Esse 10 aqui eu posso escrever como 2 vezes 5. Tá? Então vai ficar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 7 vezes 2 vezes 5. Quando eu chego numa fatoração que apresenta apenas números primos, eu digo que a minha fatoração está completa, ok? Bom, reparem que as duas fatorações deu a mesma coisa. Apenas os fatores apareceram em ordens diferentes, mas nós já sabemos que a multiplicação ela é comutativa, é associativa, né? Que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Tá legal? Então, ó, eu posso até reorganizar essa escrita usando a notação de potência. Olha que legal. Ó. Aqui, quantas vezes o número 2 apareceu? Não foram 3 vezes? Então, eu posso escrever como 2 ao cubo. 2 elevado à terceira potência. Aí, o fator 5 apareceu uma única vez. O fator 7 apareceu uma única vez. Então, eu organizei a minha fatoração usando a notação de potência, colocando os números primos em ordem, né? Aqui é a mesma coisa, olha. O fator 2 ele aparece 3 vezes. Então, eu posso escrever na minha fatoração 2 elevado à terceira potência, certo? Aí o fator 5 aparece uma única vez e o fator 7 aparece também uma única vez. Então eu tenho aqui, ó, diferentes fatorações do 280, diferentes caminhos, mas todos levando, né, a minha fatoração completa, onde eu tenho 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. Beleza? Bom, essa ideia do processo de fatorações sucessivas nos leva ao seguinte enunciado, à seguinte definição. Ó. Todo, não é um ou outro não, tá, gente? Todo número composto pode ser escrito como uma fatoração de números primos. Todo número composto dá para eu escrever como uma multiplicação que só tem fatores primos, tá certo? Como uma fatoração de números primos. E para isso a gente pode usar esse processo das fatorações sucessivas, mas tem também um processo prático que eu particularmente prefiro. E ele vai ajudar bastante a gente a realizar o cálculo do MMC e do MDC na próxima aula da nossa playlist. Beleza? Então daqui para frente, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar o processo prático da fatoração, né, usando apenas aí os números primos. Bora, vamos aprender. Bom, vamos então conhecer aí qual é o processo prático para fazer a fatoração, ou também conhecido, né, como processo das divisões sucessivas de um número. Para a gente utilizar esse processo prático, ó, primeiro eu deixei a sequência dos números primos aqui, né, escrita na lousa, os primeiros números primos, porque a gente vai estar usando eles constantemente. E vamos, eu quero fatorar, né, então o 24 e vamos também fatorar o 110. Vamos fazer duas fatorações aí usando o processo prático. Na verdade tem mais, mas não coube aqui na lousa, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Bom, vamos lá então. Para a gente fatorar o 24, eu coloquei o 24 aqui e passei um traço vertical, beleza? O 110 a mesma coisa, coloquei o 110 e passei um traço vertical. Aí nós vamos fazer o quê? Várias divisões. A gente vai pegar esse 24 e vamos dividir pelo menor número primo possível, tá? Eu vou colocar ele aqui. O quociente dessa divisão, o resultado dessa divisão, a gente vai dividir novamente pelo menor número primo possível. E assim sucessivamente. O resultado dessa divisão eu divido pelo menor número primo possível. Então a gente vai estar fazendo várias divisões aí sucessivas. Por isso é chamado de processo das divisões sucessivas. Ok? Bom, uma dica para vocês. Sempre que a gente tiver um número par, a gente vai começar usando 2.
Porque o 2 é o único número que é primo e também é par. E todo número par dá para dividir por 2. Então vamos lá, ó. A gente vai usar o 2, ó. Vou até arriscar ele aqui, ó. Vamos colocar o 2 do ladinho do 24, na mesma linha. Percebe? Percebe aqui, ó, na mesma linha. Aí a gente faz a divisão do 24 pelo 12. Vou fazer mentalmente, tá? Mas se alguém precisar fazer a conta por escrito, pode fazer. Quanto que é 24 dividido por 2? Qual que é a metade de 24? Ah, é 12, professor, 12. Coloca o resultado da divisão aqui embaixo do 24, 12. Agora a gente vai dividir o 12 pelo menor número primo possível. Bom, o 12 é par, então eu vou usar de novo o 2, tá? De novo vou usar o número primo 2. Coloco o 2 aqui do lado do 12, né? Embaixo do 2, do lado direito da barra vertical. E vamos dividir o 12 pelo 2. Qual que é a metade de 12? É 6. Aí coloco o 6 aqui embaixo do 12. Agora a gente vai dividir o 6 pelo menor número primo possível. Bom, o menor número primo é o 2 de novo. Então vamos usar o 2 aqui, ó. Tá? Então o 2 do lado do 6. E o resultado da divisão a gente põe aqui embaixo. Beleza. Aí ficou 3. Até quando a gente vai ficar fazendo divisões, professor? Até a gente encontrar o número 1 aqui. Até o quociente, o resultado da divisão ser 1. Aí a gente para, ok? Olha só. O 3, ele já é um número ímpar. Não dá para a gente dividir ele pelo 2. Mas dá para eu dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Tá? Então eu vou dividir o 3 pelo 3. Põe o 3 aqui do lado do 3. E o resultado da divisão de 3 dividido por 3 é 1. Tá bom? Aí chegou aí, acabou, né? Chegou no fim a nossa decomposição em fatores primos, usando o processo prático, o processo das divisões sucessivas. Bom, então o 24 ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. A gente costuma colocar um tracinho aqui, né? Para mostrar qual foi o resultado que a gente obteve. Ó. Ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Eu multiplico todos os divisores primos que eu usei aqui. Todos os números primos que apareceram, a gente vai multiplicando. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Então essa é a decomposição em fatores primos do número 24. Colocando em forma de potência, ficaria assim, ó. O número 2 apareceu 3 vezes, então é 2 elevado à terceira potência, vezes o 3 que apareceu uma única vez, né? Então ficou aí 2 ao cubo vezes 3. Deu para entender, gente? Fiz esse bem passo a passo para vocês, tá? Vamos lá para o 110. Deixa eu apagar aqui. Olha, no 110, qual foi a dica do professor? 110 é par. Se for um número par, você divide por 2, né? O menor número primo que existe é o 2 e a gente vai usar sempre o 2 enquanto tiver número par ali. Então vamos dividir o 110 pelo 2. Põe o 2 do lado do 110 e o resultado da divisão embaixo do 110. Qual é a metade de 110? Ah, é 55. Ô, professor, eu não sei fazer de cabeça, não consigo. Não tem problema, você pode vir aqui e montar a sua continha. 110 dividido por 2, começa com 11, né? O 2 cabe 5 vezes no 11, vai sobrar 1. Abaixo o 0, ficou 10. O 2 cabe 5 vezes no 10 e não vai sobrar nada. Certo? Então deu aqui, ó, 55. Beleza. Agora a gente vai pegar os 55, então usamos um 2. E vamos dividir pelo menor número primo possível. Olha só, o 55 ele é ímpar, então não dá para dividir por 2. O 55 também não faz uma divisão exata com 3. Se eu for tentar dividir por 3, ó, não vai dar certo. Aí é legal a gente lembrar dos critérios de divisibilidade. Lembra que o professor fez uma aula sobre critérios de divisibilidade? Não sei se foi a aula 22 ou 23 da playlist, tá? Se você lembrar dos critérios, fica fácil de perceber que esse número não divide por 3. Mas, de qualquer modo, vou mostrar aqui que ele não divide, tá? Então, aqui, ó, vai dar uma divisão que não é exata. Então, não adianta eu querer dividir o 55 pelo 3, porque não vai dar uma divisão exata e a gente só trabalha com divisões exatas, ok? Bom, vamos lá, então, para o 5. Vamos tentar dividir o 55 pelo 5. Ah, esse aqui dá certo, né? Todo número que termina em 5 dá para dividir por 5. E o resultado dessa divisão é 11. Então, vamos colocar o 11 embaixo do número 55. Agora, a gente tem que dividir o 11 pelo menor número primo possível.
Repare que o 11 ele já é um número primo. Então, só dá para dividir o 11 pelo próprio 11, ok? Vamos colocar o 11 aqui. E 11 dividido por 1, 11 dividido por 11 dá 1. Bom, a hora que a gente chega no resultado 1 das divisões, significa que acabou o nosso processo de fatoração, né, de decomposição. Vamos passar um traço aqui indicando que finalizamos o processo. E a nossa decomposição ficou, então, 2 vezes 5 e o resultado vezes 11. Então, 2 vezes 5 que dá 10, 10 vezes 11 dá 110. Essa é a decomposição aí em fatores primos do número 110. Aqui não dá para a gente colocar na forma de potência, então apenas ficou 2 vezes 5 vezes 11. Tá certo, gente? Então esse é o processo aí das divisões sucessivas. Vamos ver mais alguns exemplos aí para a gente conseguir tirar todas as dúvidas. Vamos fazer agora a decomposição aí em fatores primos, né? A fatoração do 126 e do 225, tá? Como o professor já comentou, sempre que a gente tiver um número par, dá para a gente começar a fazer a fatoração pelo 2, né? Usando o menor número primo possível. Então, 126 dá para dividir por 2. Olha, eu vou fazer a continha mentalmente aí de cabeça, né? Para a gente andar um pouco mais rápido com a aula. Mas se você não consegue fazer a divisão do 126 pelo 2 de cabeça, você pode armar a sua divisão aqui do lado. Não tem problema, tá? Então, 126 dividido por 2 vai dar a metade de 126 é 63. Então, você vem aqui e põe o 63 aqui do lado, certo? Embaixo do 126. Beleza. Agora, a gente vai dividir o 63 pelo menor número primo possível. O 63 ele não é par, então não dá mais para a gente continuar usando o 2. Mas dá para dividir por 3. Então, a gente vai usar o menor número primo, que é o 3. Vamos colocar o 3 aqui do ladinho do 63. E vamos dividir, então, o 63 pelo 3. O resultado da divisão é 21. A gente põe embaixo do 63, tá certo? O 21, ele ainda dá para dividir por 3. Então, a gente vai usar novamente o número 3 aqui para fazer a divisão. 21 dividido por 3 não é igual a 7. Então, o resultado da divisão, que é 7, a gente põe aqui embaixo do 21. E agora o 7... ele já é um número primo, então ele só vai ser divisível pelo próprio 7 aqui na sequência, né? Então a gente vai usar o 7 para dividir o 7. Põe o 7 aqui do lado, tá? E o resultado da divisão do 7 pelo 7 é 1. E aí a gente vem aqui e coloca o 1 embaixo do 7. Quando a gente chega nesse 1 aqui, ó, significa que acabou a nosso processo de decomposição, de fatoração, tá? Então a gente para por aqui. E o que nós tínhamos que encontrar de fatores primos aí já encontramos. Então, ó, 2 vezes 3, vezes 3, vezes 7. Essa multiplicação, né, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 é 18, e 18 vezes 7 dá 126, beleza? Então, aqui está a nossa decomposição em fatores primos do número 126. Então, essa multiplicação, né, é uma fatoração completa do 126. A gente tem aqui uma multiplicação que o resultado é 126 e só envolve números primos. Melhorando a nossa escrita aí para potência, a gente ficaria com o fator 2, que apareceu uma única vez. O fator 3 apareceu 2 vezes, então fica 3 ao quadrado. E o fator 7, uma única vez, tá bom? Vamos lá para o 225. Olha só, o 225 ele já é um número ímpar. Então, não adianta a gente querer dividir por 2, porque não vai dar certo, né? 225 não divide por 2, porque é ímpar. Então, a gente já vai pular e vamos tentar usar o 3. Será que dá para dividir o 225 pelo 3? Bom, pelos critérios de divisibilidade que a gente conhece, é possível sim dividir, tá? Vamos lá. 225 dividido por 3 vai dar 73. 73, certo? Bom, vamos lá, continuando. 225 dividido por 3 dá 7, sobra 1, 75, gente, desculpa. 75, tá vendo? O professor também vai fazer de cabeça e acaba se confundindo. 75, beleza. Agora o 75, será que dá para continuar dividindo por 3? Dá sim, tá? E se eu tiver alguma dúvida, eu posso fazer a continha aqui do lado, tá? Então, 75 é possível ser dividido por 3. Vai dar 2, sobrar 1, abaixo 5, vai dar 5 e não vai sobrar nada.
dá 25, beleza? Então vamos colocar o 25 embaixo do 75 e vamos continuar o nosso processo de divisões sucessivas. Agora, o 25 ele não divide mais por 3. Então a gente vai usar agora o menor número primo possível para dividir o 25, que é o próprio 5, tá? Vamos usar o 5 então e dividir 25 por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. Põe o 5 aqui embaixo do 25. E agora o 5 ele é primo, a gente vai dividir pelo próprio 5, né? E vamos colocar o 5 aqui do lado. E o resultado de 5 dividido por 5 dá 1. Pessoal, como é que eu sei a hora de parar? Eu sei a hora de parar o processo, né, das divisões sucessivas quando a gente chega no quociente 1, no resultado 1. A gente não pode esquecer de estar sempre escrevendo aqui o número primo que estamos utilizando. E tomar um cuidado de uma organização, né? Colocar um número do lado do outro para a gente não acabar se confundindo depois. Bom, vamos lá então. O 225, nós finalizamos o processo aqui de decomposição. Ele ficou igual aqui, ó, a 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 5 dá 45 e 45 vezes 5 dá 225. Então, essa é a fatoração completa do 225. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Usando a notação de potência, ó, o fator 3 apareceu duas vezes, 3 ao quadrado. O fator 5 apareceu duas vezes, 5 ao quadrado. Então, tá aí a nossa fatoração completa do 225. Beleza? O último exemplo, antes, quero deixar um pedido para você, né, que se ainda não for inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa um comentário legal aí embaixo, um joinha, tá? E ajuda o professor com esse projeto de aulas para o sexto ano. Pessoal, vamos pausar aqui e vamos para o último exemplo. Bom, vamos começar então agora a decomposição do número 900. Vamos fazer um pouquinho mais rápido agora. Bom, o 900 é um número par e a gente vai começar a fazer a divisão do 900 pelo 2. Né? Todo número par é possível de ser dividido por 2. Lembrando que a gente pega sempre o menor número primo possível para usar como divisor. Beleza, então vamos colocar o 2 aqui. O resultado da divisão do 900 pelo 2, a gente coloca embaixo do 900. 900 dividido por 2 dá 450. Bom, 450 ele é par, mais uma vez dá para a gente usar o número primo 2 como divisor. Coloco o 2 aqui do lado do 450 e vamos dividir o 450 pelo 2. A metade de 450, 225. Agora o 225 ele não é par, ele é ímpar, né? Então não dá mais para a gente continuar usando 2 como divisor, mas dá para a gente usar o 3. Então vamos usar aqui o fator primo 3. O 3 a gente coloca do ladinho do 225 e vamos efetuar a divisão do 225 por 3, que vai dar 75. O resultado dessa divisão a gente põe embaixo do 225. Ok. Agora, o 75 a gente vai continuar dividindo, por isso que se chama processo das divisões sucessivas. A gente vai efetuando divisões até chegar no 1 aqui embaixo. Bom, o 75 também é possível de ser dividido por 3. Então, o menor número primo que divide o 75 é o 3, tá? Ah, mas dá para dividir por 5 também. Dá, mas a gente usa o menor número primo. Beleza. Vamos usar, então, o 3 mais uma vez. Põe o 3 aqui do ladinho. E o resultado da divisão do 75 pelo 3 é 25. Coloco o 25 embaixo do 75. Agora, o 25 não dá mais para dividir por 3. O menor número primo possível para a gente dividir o 25 é o 5. Então, vamos dividir agora por 5. Bom, 25 dividido por 5 é igual a 5. O resultado da divisão a gente põe aqui. Agora, o 5 ele é um número primo, então ele só divide pelo próprio 5. Vamos colocar o 5 aqui como divisor. E 5 dividido por 5 vai dar 1. E agora a gente sabe que acabou, né, o nosso processo aí de fatoração, de decomposição em fatores primos. Passando um traço aqui, a gente pode colocar então que o 900 ele é resultado de 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3 de novo, vezes 5, vezes 5, mais uma vez, né? Bom, colocando para cá, ó, para ficar mais espaçado, né? A gente tem então que 900 é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Colocando ainda numa notação de potenciação, a gente pode escrever o 900 como 2 ao quadrado
porque o fator 2 aparece duas vezes, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Tá certo? Então tá aí o 900 escrito como uma fatoração completa, usando apenas fatores primos. Agora vamos para o 169. Olha só, o 169, ele é ímpar, então não dá para a gente começar dividindo por 2. Se a gente for tentar dividir o 169 pelo 3, também não vai dar certo. Aí tem a aula dos critérios de divisibilidade, tá? Mas você pode também tentar efetuar a conta, não é uma divisão exata do 169 pelo 3. O 169 não divide por 5 também, tá? Também não divide pelo 7, nem pelo 11. O 169, o menor número primo, né, que vai dividir o 169 é o 13. Então a gente vai usar o 13 aqui como o menor número primo que divide o 169. E o resultado da divisão do 169 pelo 13 é 13. Bom, agora o 13 ele é um número primo, então ele só vai ser possível de ser dividido pelo próprio 13. E o resultado da divisão vai ser 1. Olha só, a fatoração do 169 já acabou. Chegamos aqui no quociente 1, já terminamos, tá bom? Então o 169 é a mesma coisa que 13 vezes 13. 13 vezes 13 dá 169. Essa é a fatoração completa do 169. Usando a notação de potência, ficaria 13 ao quadrado, certo? 13 vezes 13. Só essa foi a nossa aula aí sobre a fatoração, a decomposição em fatores primos. Espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.